Olá, você está no canal Vale História. Hoje vamos conversar com as professoras Heloísa Starling e Lilian Schwartz sobre o livro recentemente lançado Brasil, uma biografia. É um prazer tê-las aqui conosco, professoras. Igualmente. História não é conta de somar, conclui Brasil, uma biografia. Por favor, as senhoras poderiam discorrer melhor sobre essa afirmativa? Ela primeiro. Começa, a Heloísa continua. Não é a ideia que o livro todo mostrou que um dos grandes mitos dos sensos comuns em torno da profissão e da prática da história é a ideia de que a história se organiza por datas cronológicas e seriadas e evolutivas. O que a Heloísa e eu tentamos mostrar nos diferentes períodos desse nosso personagem, que todos nós conhecemos tão bem, é que, enfim, só existe cronologia a partir das perguntas que nós fazemos a ela. E mesmo assim, a despeito das perguntas que embaralham as datas todas, não é história de somar. Por quê? Porque o resultado não é previsível e, sobretudo, não é adicional. A gente não vai adicionando datas. O nosso perfilado, como a gente sempre diz, às vezes ele avança, tal qual conta de somar, mas às vezes ele recua, tal conta de diminuir. Às vezes ele divide. Né? Que é como a Heloísa sempre diz, a lógica não é do ou, a lógica é do e. Então não é algo exato. De jeito nenhum. A Heloísa vai falar. E tem duas coisas, eu acho, que essa foi uma questão que a Lília colocou. Vamos pensar aqui para a gente mostrar que nós estamos trabalhando um processo em que a sociedade brasileira, a cada momento, ela pode fazer suas escolhas. E ao fazer as suas escolhas, avança ou retrocede, ou o que acontece, né? Então, tinha muito a ver com essa ideia da escolha. Você pensar, por exemplo, ou das opções que estavam colocadas, isso que a Lília falou, você retrocede? Então, se a gente olhar para o governo João Goulart, com as reformas de base, né, que até hoje algumas não foram integralmente realizadas, né? A proposta das reformas de base, a demanda que hoje a gente entende, a demanda do movimento camponês por inclusão, a demanda dos trabalhadores por inclusão, aí vem o golpe de 64. Então, o que foi isso? Né? Certamente não foi um avanço, porque foi conta de diminuir, se você olhar do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da inclusão, as escolhas estavam colocadas, as opções estavam na mesa. Né? E também isso é importante, porque a Lilian coloca uma coisa legal, que é a ideia, quer dizer, ela coloca muitas coisas legais, mas essa é legal. Mas até aquela lá, mas é porque eu estava pensando nisso exatamente que eu vou falar, tá? Que é essa história de que o nosso presente, ele está sempre repleto de passado, né? Num momento igual de hoje, em que a agenda do Brasil para o futuro está colocada, né, está apresentada, nós temos que construir uma agenda. Como é que é? Nós vamos manter a democracia, a nossa república é perfeita, nós vamos andar nisso, nós vamos conseguir enfrentar a corrupção, nós vamos conseguir enfrentar o patrimonialismo. Então, nesse momento em que a nossa agenda está colocada, é muito importante para nós duas que o leitor do nosso livro compreenda que a escolha está na mão dele também, entendeu? E que a história, portanto, não é destino. E é por isso que ela não é conta de somar. A história é feita de encruzilhada, de esquinas, para a gente ficar com o clube da esquina. A gente, até numa versão original, a gente dizia 2 mais 2 são 5. Mas o nosso editor achou que eles iam, enfim, que nós íamos desenvolver o senso comum de que o historiador não sabe fazer conta. Então deixamos essa frase que você tomou. Tinha essas observações. E isso é legal também, de você pensar na hora que você trabalha a biografia como um gênero historiográfico, né? E não a biografia como um gênero menor. Outro dia eu estava assistindo uma defesa em que a pessoa que fez a tese estava insegura com a questão da biografia, se era um gênero menor, sabe? Sim. E aí, na discussão que a gente fez sobre a biografia como um gênero historiográfico, a biografia nos permite contemplar exatamente isso que a Lília falou, das encruzilhadas, das hesitações, dos fracassos,
andar para trás, né? E depois ir para frente, o tempo acelerar ou voltar. Então, talvez a biografia seja um gênero por excelência que nos permite ver E esse sobretudo negócio, né? a biografia se marcou como uma perspectiva do século XIX, e ela era sobretudo evolucionista e consagratória, elevatória, né? E eu acho que a historiografia, a sociologia, a antropologia, as ciências humanas de uma forma geral vem demonstrando é que uma biografia, a essência de uma biografia não é elevar. A essência da biografia é permitir que a contradição aflore, né? E também que as temporalidades aflorem e permitir, enfim, não a facilidade, mas a pouca facilidade. Então, diferente daquelas biografias de reis, grandes estadistas, cuja receita já estava no final, ou seja, esse é um grande rei, né? Esse é um grande estadista, aqui não, você coloca em escrutínio, né, as várias possibilidades que cada indivíduo tem e que, se a gente for potencializar para o coletivo, cada nação tem, né? Que é o caso do Brasil, esse nosso personagem. Que eu acho que tem a ver com a ideia, a ideia da Hannah Arendt que nós roubamos, a gente não precisa contar isso só aqui entre nós, né? Mas a ideia, o argumento da Hannah Arendt de que uma biografia, o olhar tem que ser o que essa vida desse personagem nos ajuda a entender o mundo que ele viveu, né? Tem a ver com o mundo. E aí, por exemplo, você pensar, e aí você consegue examinar, né? Então você pensar, ou o contrário, você pensar Dom João VI, né? Como que Dom João VI você trata no nosso livro, como que ele é um personagem muito mais complexo do que o senso comum mostra. Mas nesse né? caso seria não só a volta de pensar o personagem no seu contexto, mas também eu diria, já que você citou a Hannah Arendt, como o Sartre, que diz, né, Napoleão é Napoleão porque Napoleão. Então, ou seja, Napoleão está dentro do seu contexto, mas ele é Napoleão. Então, no seu exemplo, Dom João VI está no contexto, né? Porque você só entende a fuga para uns, enfim, a partida para outros, né? Tudo depende de onde você fala, se você pensar no contexto das grandes revoluções, da Revolução Francesa e tudo mais, a Revolução Industrial. Porém, a Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti. Porém, a saída de Dom João, cada vez mais a historiografia mostra, foi uma saída bastante específica, porque outras monarquias optaram em ficar e perderam a coroa. Então, Dom João é Dom João porque Dom João também. Ou seja, a biografia permite fazer esse jogo entre o individual e o coletivo e o individual, né? Esse balanço é bacana de fazer. Né? Mesma coisa que você pode pensar, eu achei legal isso, vou roubar, tá? Mesma coisa que eu achei legal, mesma coisa então, disso que você está falando do Dom João, a gente pode pensar do Vargas, que é outro personagem, que é outro personagem que complexo para danar. Que o tempo e o contexto, que é um instrumento fundamental nosso, dos historiadores, não dá conta. Né? E aí eu acho que a antropologia é boa nisso, porque mostra que o indivíduo é uma somatória do seu tempo, mas pode ser diferente do seu tempo. Eu detesto ter que reconhecer isso do ponto de vista do antropólogo, mas que o antropólogo tem razão, mas eu acho que tem razão. Veja só. Aí Vargas fica sensacional nesse contexto. E aí um personagem que é limitado, você pensar Figueiredo, o general Figueiredo, por exemplo, é Figueiredo porque é Figueiredo. Você agiganta nisso. Exatamente. Porque agigantar não é sempre na chave do que nós valorizamos. Pode ser uma outra chave. Você sempre diz. A visão de um antropólogo com uma historiadora, vocês acham que enriqueceu o conteúdo do livro, que foi... Eu vou fazer a propaganda da Heloísa. A Heloísa é historiadora, jornalista e cientista política. Né? Então eu acho que o que a gente colocou junto é uma prática que vem sendo cada vez mais forte nas nossas universidades, que é a interdisciplinaridade, que não pode ser um jogo formal, mas tem que ser esse jogo que a gente está fazendo. O que será que as diferentes especialidades permitem para que a gente abra mais janelas, para que a gente possa ver essa mesma paisagem a partir de ângulos muito diferentes. E, de novo, não é conta de somar.
né? Sim. Enfim, vocês viram aqui um exemplo de como há tensões, e tensões que a gente lidou, a Heloísa e eu, o livro todo. Isso que vocês viram agora é só uma pequena drágia do que a gente fazia construindo livros. Se a gente não tivesse acabado, a gente ainda vai fazer Brasil ou Retorno. Vamos aguardar. Gente, muitíssimo obrigada pela participação. Foi muito boa essa conversa. Eu achei legal porque... É que a gente vai escutando. E a gente vai construindo os argumentos, porque fica pensando, né? Vocês viram que ela trouxe um argumento super legal. Não é? Muito Porque legal é esse pensar, é a argumento. questão de método do Sartre. Eu Quando ele vou fala estudar Napoleão, isso. é Napoleão, Isso. por que Napoleão? Você vai gostar. Oh, Porque ele isso. não vai negar que seja Napoleão, que é o seu argumento. Ele fala, mas peraí, por que a gente lembra como Napoleão? Né? Porque ele teve um voluntarismo. Está na questão de método? Questão de método. Foi Ele estudar. fala essa frase. Eu gosto muito de pensar isso, que é a pílula do existencialismo. Tem razão, tem razão. Não te... Sim, claro que você Né? tem razão. Você tem Que é a razão. coisa, tudo bem, não vou negar o contexto. Né? Não vou negar Mas que tem o a homem força do o personagem. Diogo Brumário, que o homem... É claro, mas tem a força do peraí, personagem. Né? Por Né? que alguns personagens ficam e outros E não? outros Não não. é coincidência, né? Você pode até pensar que tem um esquecimento da história. Quer dizer, Claro a que história, sim. quando pensa, Não, claro que sim. quando a gente fala da Zeferina, por exemplo, Que a história fala de Napoleão, não fala da Zeferina. Ok. Tudo bem. Mas não é por acaso que num determinado momento os historiadores vão se defrontar com a Zeferina e vão buscá-la. Tem uma força da personagem que está colocada ali. Muito bom isso. E também que o Brasil é um personagem que, sendo tão comum, né, sendo uma colônia, sendo da América do Sul, é muito particular. Então você dá espaço também para a questão que é cara ao existencialismo e a toda uma vertente, que é do voluntarismo também. Claro. E também, que é muito cara isso em antropologia, que é qual é a especificidade dessa biografia, dessa tradução, dessa releitura. E coloca em cena também a questão do indivíduo, que é importante, que durante um tempo... Do particular. Que a tradição marxista, por exemplo, perdeu Que de é vista. a questão do existencialismo Claro. como... Claro, é muito bom isso. Gostei disso. Muito bem. Gente, muito obrigada Não, pela mas entrevista. A gente ficou aqui, Não, super bobear, interessante, vocês iam gente. ver o que Não. aconteceu. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Aguardem o próximo vídeo. Até mais.